Anfre pede que Câmara aprove projeto de lei que reconhece filiação de Itajaí. Radialista de 84 anos é homenageado no Legislativo de Itajaí. Emissão de carteiras de trabalho continua interrompida no Balcão da Cidadania. Começa amanhã Circuito Fã de Cinema em Itajaí. 16 de maio de 2016, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. Continua interrompida a emissão de carteiras de trabalho e previdência social pelo Balcão da Cidadania na Câmara de Vereadores de Itajaí. A previsão era que o serviço voltasse à normalidade no dia de hoje, quando a migração dos dados para o novo sistema do Ministério do Trabalho estivesse concluída. Mas, como os servidores que operam o programa ainda precisam passar por treinamento, o atendimento não tem data para ser restabelecido. Mesmo com a interrupção das confecções de novas unidades, o Balcão da Cidadania continua entregando normalmente as carteiras já solicitadas. O projeto Selo Social de Itajaí deve passar a ter os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estipulados pela Organização das Nações Unidas. A alteração foi sugerida durante uma palestra realizada pelo movimento Nós Podemos Santa Catarina, na Câmara de Vereadores. O projeto Selo Social da Prefeitura de Itajaí, que há 10 anos reconhece empresas socialmente responsáveis, deverá ter novos critérios para orientar a certificação. Isso porque a ONU substituiu os 8 Objetivos do Milênio por 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Para apresentar os novos desafios das empresas locais, a Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Temáticas e o movimento Nós Podemos Santa Catarina promoveram uma palestra na Câmara de Vereadores de Itajaí. A ideia é que todas as organizações estejam em sintonia com a Agenda Global de Desenvolvimento. O objetivo da palestra é dar ciência aos empresários para que possam apresentar projetos nesse âmbito e tornar aos seus destinatários finais dos produtos conhecimento de que essas empresas estão engajadas com esses projetos. O papel do poder público vai ser cada vez mais decisivo na transformação do comprometimento das empresas com os objetivos? Com certeza que sim. Além de fazer o fomento, desse trabalho, o poder público vai estar ao lado do segundo setor, que é o setor empresarial, tentando buscar projetos que levem ao alcance desses objetivos, que acabem mobilizando todos que estão nele inseridos para alcançar esse propósito. Assim que o trabalho foi apresentado pela ONU, foi montado um comitê a nível federal que conta com a participação de 19 ministérios, mais algumas assessorias e assessoria especial da Presidente da República para tratar desse assunto. Então, o engajamento a nível Brasil é federal, Os novos objetivos estipulados pela ONU, além de abranger os antigos, expandem a busca de concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e jovens. Eles são integrados e indivisíveis e equilibram as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Esses desafios basicamente são exatamente na lógica do desenvolvimento sustentável, ou seja, a ideia de nós avançarmos como comunidade, porém sem esquecer os 3 sustentáculos do desenvolvimento sustentável, que é a questão da economia, a questão do meio ambiente e a questão social. Um dos pontos fundamentais que acaba interferindo em todos os outros é a questão do esgoto. Nós temos um sério déficit de esgoto no estado de Santa Catarina como um todo, e isso é uma coisa que nós precisamos enfrentar, porque exatamente a questão do saneamento básico conduz à melhoria de todos os outros indicadores de saúde. Na medida em que nós temos um esgoto tratado e adequadamente tratado, e todas as pessoas sendo atendidas por uma rede de esgoto tratado, nós temos com certeza a diminuição considerável de vários indicativos de doenças. A Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí está pedindo
que os vereadores aprovem o projeto de lei número 48/2016, que reconhece a filiação de Itajaí à ANFRE. Embora Itajaí seja um dos signatários desde 1973, o pedido faz parte de uma mobilização para atender o princípio da legalidade e, assim, viabilizar a adesão em projetos como o Inova ANFRE, que vai desenvolver o Distrito de Inovação. Em reunião no plenarinho da Câmara, diretores da ANFRE e vereadores debateram sobre a necessidade de que a filiação de Itajaí, assim como a de outras cidades da região, sejam previstas em leis municipais. A medida vai contribuir para atender disposições legais na prestação de contas da ANFRE. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina passou a fazer uma exigência, vamos dizer assim, cobrando todas as prestações de contas da ANFRE, o que é muito bom, por sinal, para nós. Muito embora a ANFRE sempre teve toda a transparência, mas agora com o Tribunal de Contas a coisa fica mais transparente ainda, todo o processo nosso. E revendo toda a legislação aqui na Câmara, nós não encontramos a lei que filiasse o município de Itajaí à ANFRE. Encontramos o estatuto onde o primeiro prefeito assinou esse estatuto participando da ANFRE. Encontramos lei onde diz que a Associação dos Municípios foi reconhecida de utilidade pública e, no entanto, não encontramos essa lei. Nesse sentido é que a gente veio aqui hoje pedir o apoio de todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras para que nos ajudem, a aprovar este projetinho de lei, apenas reconhecendo. A agilidade na aprovação das leis municipais de filiação deve garantir, ainda este ano, a captação de recursos junto ao governo do estado e início da execução do Inova ANFRE, no qual há um convênio firmado de quase 8 milhões de reais para a criação do Distrito de Inovação, projeto que promete revolucionar o desenvolvimento regional em 3 eixos de ação. São 9 ações distribuídas em 3 eixos, O primeiro eixo é o eixo do desenvolvimento econômico sustentável. Ele engloba a ação de elaboração do plano diretor do Distrito de Inovação Regional de Itajaí. A segunda ação é o estudo da modelagem ocupacional do Centro de Inovação Regional que está sendo construído, já edificado ali no terreno. E a terceira ação é a elaboração do EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental, para viabilizar depois a implantação do distrito. No eixo de gestão pública de qualidade, nós temos também 3 ações. A primeira é ligada à aplicação de um curso de formação de liderança no âmbito dos municípios associados. A segunda ação é uma ação voltada para o desenvolvimento do turismo regional e a terceira ação, uma ação voltada para a área de saúde. E no último eixo, que é o eixo da mobilidade urbana, nós também temos 3 ações: elaboração do Plano Municipal Integrado de Mobilidade Urbana da região, o estudo do sistema de transporte coletivo da região e o EVTE, que é o estudo de viabilidade técnica e econômica da implantação desse sistema. Os vereadores sinalizam votar pela aprovação do projeto, que legaliza a filiação do município à ANFRE ainda este mês. O presidente da Câmara, vereador Luiz Carlos Pissetti, destacou a importância do Inova ANFRE. Esse é um projeto que interessa para nós, porque o governo do estado está alocando na ANFRE 8 milhões de reais para que a ANFRE contrate projetos de desenvolvimento e sustentabilidade, desenvolvimento econômico, social e sustentabilidade ambiental. Nós estamos aproveitando um momento de recesso, um momento de limão para fazer uma limonada, eu sempre digo isso. Nesse momento, quando não tem dinheiro para nada, nós estamos aproveitando o pouco recurso que tem para fazer projeto. Porque quando a economia retomar o crescimento, e nós acreditamos nisso, nós estaremos na frente, com o projeto de sustentação econômica, viabilidade técnica, econômica e ambiental. E você vai ver em instantes, radialista de 84 anos é homenageado no Legislativo Itajaiense. Essa e outras informações você confere logo após o intervalo, aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura.
Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. A Câmara de Vereadores de Itajaí aprovou em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinária que autoriza a revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal. A reposição salarial é de 9,39% e corresponde à variação do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Os novos valores salariais serão pagos a partir de setembro, retroativos ao mês de agosto. Já o Vale Alimentação tem o mesmo percentual de reajuste e também vale a partir de setembro, mas o pagamento é retroativo a maio. O projeto de lei tem última votação na sessão de amanhã. Aos 84 anos, o veterano radialista Marinho Lopes Stringari recebeu da Câmara de Vereadores uma moção de reconhecimento pela contribuição para o desenvolvimento da radiodifusão em Itajaí. Foi ele que, na década de 60, pelo rádio, alertou a população sobre um incêndio de grandes proporções no cais e que, por pouco, não atingiu a cidade. Durante a 27ª sessão de 2016, os vereadores de Itajaí prestaram homenagem a Marinho Lopes Stringari. Nascido em 1932, fez seu nome no radialismo esportivo, atuando na Rádio Clube de Itajaí e de Blumenau, além de montar a Rádio Costeira em Itajaí na década de 1970. Ao propor a moção de reconhecimento, o vereador Calinho Mecânico falou sobre a trajetória de Marinho Stringari em prol do rádio em Itajaí desde os anos de 1950. Naquela época, entrevistou o melhor jogador de futebol de todos os tempos do mundo todo, o Pelé. Ele foi assim entrevistado com o Pelé e foi aqui no Clube Náutico Almirante Barroso, Tonho, entrevistar o maior goleiro de futebol de todos os tempos, Gilmar, entendeu? Bellini também. Então foi um homem assim, que tem um lastro assim. Mas o que mais me surpreendeu foi na década de 65, quando eu tinha precisamente 8 anos de idade, e a maior catástrofe que já deu dentro desta cidade, eu que nasci, estou com 62 anos no bairro São João, quando pegou fogo naquele navio lá no Odílio Garcia, que a cidade ficou em chama. Mas ele tinha, ele, Silvio Curti, Dario que está presente, Passarinho, Vieirinha, olha a história. Outros vereadores lembraram as demais atuações sociais de Marinho Stringari. Um grande professor, um grande amigo, um grande parceiro quando se fala em pesca no Brasil, né, o nome do seu Marinho é um nome sempre muito bem lembrado através da SUDEP, de tudo que fez e faz pela nossa comunidade em geral. E continua fazendo, porque o seu Marinho Lopes Stringari é uma pessoa com respeito e o respaldo nacional nesse setor. A história de um cidadão itajaiense que teve um papel fundamental desde lá do Parque Náutico Odílio Garcia. O vereador Calinho foi muito bem lembrado quando aquele navio de gás explodiu e pegou fogo. A história dele dentro do futebol, das entrevistas, né, Dario, que a gente hoje se orgulha de votar uma moção a uma pessoa que contribuiu através da sua palavra, da sua mensagem, aos filhos, aos familiares. A história, na questão de enchente, na questão de informação das eleições, que era na época tudo divulgado voto a voto. É sempre bom a gente poder lembrar, honrar e dignificar o trabalho que pessoas do seu gabarito, né, pessoas honradas e que muito fizeram pela cidade, seja através da própria vida e do próprio exemplo que deu, como principalmente a sua voz levou muita informação, muito conhecimento para todas as pessoas e todos os cidadãos de Itajaí e de outras cidades, mas onde as ondas do rádio levam. Atualmente, com a saúde debilitada, Marinho Stringari não usou a tribuna, sendo representado pelo filho, que mostrou parte do documentário O Dia que o Rádio Foi Maior que o Fogo. O vídeo registra a importância de Marinho Stringari, que ao informar em tempo real sobre um incêndio em 1965, ajudou a alertar a população. Eu observei realmente que era o navio da Petrobras Norte que estava efetuando descarga. Aí retornei na Promenade e fiz o primeiro flash de reportagem, alertando a população que se tratava disso e daquilo. Na realidade, eu dei sorte de passar na área na hora, no local. E depois, então, foi chegando outros elementos de imprensa que passaram também
a fazer parte da divulgação do acontecimento. Né? E como nenhum técnico se apresentou, uma autoridade técnica se apresentou para dar maiores explicações, ele está contando, o que está narrando exatamente o que ele está vendo. E o que ele está vendo? Ele está vendo um incêndio de enormes proporções, ele está vendo na frente desse incêndio tanques cheios de gás, ele está vendo um pouco mais à esquerda tanques cheios de combustível. Mas não poderíamos deixar de ver o perigo sem alertar a população que seria muito bom eles deixarem o celular com calma, com todo o cuidado necessário. Começa amanhã em Itajaí o circuito Fã de Cinema, que é considerada a mais importante mostra de cinema itinerante do Mercosul. As projeções são gratuitas e acontecem na Escola Básica Nereu Ramos, no campus do Instituto Federal de Santa Catarina e na Casa da Cultura de Brandão. Serão 11 sessões apresentando 9 filmes. A programação com os horários das exibições está no site da Prefeitura de Itajaí. O circuito Fã de Cinema acontece de 17 a 24 de maio. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você também pode assistir ao Jornal da Câmara pelo YouTube, no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Para você, uma excelente noite e até amanhã.